Meu nome é Heitor Macedo. Tenho 28 anos. Vou relatar aqui um fato que ocorreu na minha vida, e na vida de minha esposa, quando a gente tinha 22 anos. Na época, a gente estava namorando. Amanda Castro é o nome dela. Às vezes, em fins de semanas prolongados, com feriados nas sextas ou segundas-feiras, gostávamos de passar um tempo em um local afastado da cidade. Trabalhávamos em um banco, e exercíamos uma função, que muitas vezes, era bastante estressante, pois lidávamos com empresários. E muitos deles, eram extremamente agressivos, em suas tratativas financeiras. Não eram agressões físicas, porém nos causavam desconfortos, já que os clientes do banco, achavam que estavam sendo prejudicados, e descontavam seus descontentamentos em nós. Mal se interessavam em saber que estávamos apenas seguindo as regras do banco, e que não éramos nós que ditávamos as condições. Mesmo assim, éramos alvos de suas frustrações. Entretanto, vamos nos ater aos fatos que dão vida ao relato. Durante 2 anos, Amanda e eu, concentramos nossos esforços financeiros para construir um chalé, em um terreno, que havíamos adquirido, em uma região muito bonita, aqui do estado de Minas Gerais. Esse terreno é bem grande, tem 30 mil metros quadrados, e é rodeado por florestas e montanhas. O meio dele é cortado por um pequeno rio de águas cristalinas. A fim de dar ares de ambiente ainda mais aconchegante, plantamos diversos tipos de árvores frutíferas. Queríamos atrair diversas espécies de pássaros e outros pequenos animais. Com a intenção de não ferir as características naturais do local, construímos o chalé, em madeira rústica da região. Depois da obra concluída, para o nosso pequeno paraíso, partimos. Lá, iríamos passar as nossas tão almejadas férias. Era uma sexta-feira, no início do inverno, no ano de 2016. A distância de nossa cidade, que é o município de Barbacena, até onde se localiza o nosso chalé, é de 30 quilômetros. Em meia hora, andando nos limites de velocidade permitidos na rodovia, estaríamos em nosso destino. Chegamos ao entardecer. E apesar de termos eletricidade, através de painéis solares, à nossa disposição, resolvemos que naquele fim de semana, especificamente, usaríamos lampiões a gás, para dar ares de naturalidade em nosso lar. A eletricidade só seria usada para manter a geladeira, para os alimentos perecíveis, que seriam consumidos durante a estadia. As primeiras horas daquela noite no lugar foram bastante agradáveis.
Estávamos felizes, e planejávamos fazer dali, não só o nosso recanto de sossego, mas queríamos fixar residência, e quem sabe, até criar nossos filhos. Enquanto preparávamos a refeição, compartilhávamos ideias, para deixar nosso lar mais aconchegante. Anotávamos cada novo passo a ser dado, para que os planos não se perdessem no esquecimento. Após o jantar, nos aninhamos em frente à lareira, e entre planos, sonhos e beijos, ali ficamos, até que o cansaço chegasse, e nos obrigasse a nos recolher no quarto. Por volta das 3 horas da manhã, já estávamos dormindo, quando estranhos barulhos começaram a acontecer na porta de vidro, que dava para a varanda do quarto. Era como se algo estivesse arranhando. Amanda, tendo sono mais leve, acordou, e imediatamente me chamou. Meio sonolento, e ainda sem poder identificar o barulho, me concentrava em saber que tipo de ser, ou objeto, seria o causador daqueles estranhos ruídos. As cortinas estavam fechadas, então me levantei, e as abri, para conferir e ver o que estava causando os sons. Ao me aproximar, mal pude acreditar no que meus olhos estavam olhando. Para apurar melhor minha visão, ainda turva por conta do sono, esfreguei um pouco os olhos, e pude notar que aquilo que havia identificado ainda com os olhos embaçados, era realmente o que pensei. Havia uma espécie de estrela do mar, grudada no vidro. Esse estranho animal estava com a boca aberta, e com um único dente pontiagudo. Aquela pouco comum estrela tentava quebrar o vidro para poder entrar em nosso quarto. Como era muito espesso, a criatura não conseguiu êxito. Amanda, horrorizada, olhando para aquilo, falou: "Heitor, o que é isso? Que tipo de criatura é essa?" Realmente eu não pude identificar o que era, mas queria ver melhor. Respondendo a ela, então falei: "Ainda não sei, mas tenho que descobrir." Então, fui até a gaveta do armário, peguei uma lanterna e apontei para a criatura. A reação dela foi extremamente agressiva. Aquela coisa se agitou, com muita violência, e tentava de todas as formas quebrar o vidro e me atacar. Contudo, o raio de luz que a lanterna emitia parece ter causado um dano, e a criatura iniciou um processo de desintegração, e por fim, tornou-se pó. Logo em seguida, naquele exato momento, um grito estridente aconteceu no jardim. Corri até a janela, e olhei na direção da origem do grito, e vi uma sombra se movimentar, por entre as árvores. No quarto, onde Amanda e eu nos encontrávamos, havia um interruptor, que acionava as lâmpadas dos pequenos postes, que estavam no jardim. Com o intuito de enxergar melhor o causador daquele assustador grito, acionei as luzes, e vi uma imensa criatura que não sei identificar o que era. Foi apenas por uma fração de segundos, pois a iluminação fez com que aquela coisa se afugentasse. Por precaução, minha namorada e eu acendemos todas as luzes da casa, pois não sabíamos com que tipo de animal estávamos lidando. Apenas sabíamos que eles são intolerantes à luminosidade. Após esses acontecimentos, envolvendo as duas estranhas criaturas, passamos uma noite terrível, em intensa vigília. Mal conseguíamos dormir, com receio do retorno daquelas aparições surgirem e nos atacar, enquanto dormíamos. Aos primeiros raios de sol, iluminando o local, rapidamente me levantei, e fui verificar a varanda, para conferir se haviam alguns indícios dos acontecimentos ocorridos durante a madrugada. Notei, não somente marcas de arranhado nos vidros, bem como também, uma profunda perfuração. A estranha estrela do mar, por pouco, não conseguiu fazer buraco, e entrar em nosso quarto. Escorrendo pelo vidro, vi também, uma espécie de líquido verde amarelado. Aquela gosma estava solidificada. Havia também no chão da varanda, um montinho de um estranho pó, de aparência esverdeada. Acho que aquilo era o que restou da criatura, depois que apontei o facho de luz da lanterna, na direção dela. Depois de verificar a varanda, desci até o jardim, e fui na direção de onde havia avistado a outra criatura. Nos arbustos próximos ao local, onde aquele animal estava, havia algo parecido como uma espécie de queimadura. Era como se alguém tivesse jogado algum tipo de ácido no lugar. Aliás, havia uma trilha daqueles sinais, como se alguém sangrasse enquanto se movia. Os rastros terminaram em um ponto afastado da floresta, onde não havia nada além de uma pegada bem grande, em forma de um triângulo com 3 furos profundos nas extremidades, 2 na frente e 1 atrás. A impressão que dava era de uma enorme unha na ponta do calcanhar, e 2 nas partes da frente.
Essa pegada se parecia com garras de aves de rapina. De volta ao chalé, relatei a Amanda tudo aquilo que notei na floresta. Ficamos muito assustados, pois não sabíamos que tipo de criaturas eram aquelas que haviam nos visitado. Nem tampouco sabíamos as intenções delas. Mas não queríamos desistir do nosso pequeno paraíso, construído com muito esforço e sacrifício. Uma coisa com certeza, a gente sabia. Era fato que a luz pode lhes causar danos. Então, sem demora, naquela mesma manhã, voltamos à cidade, compramos um novo vidro, para substituir aquele que havia sido danificado, bem como também holofotes, e instalamos alguns voltados para a floresta, e outros para o chalé. Queríamos ter certeza que nenhuma daquelas criaturas voltasse e nos surpreendesse, como havia ocorrido durante a madrugada. Após o jantar, nos recolhemos, e com expectativa nos preparamos para enfrentar uma possível visita das criaturas, caso voltassem. No nosso íntimo, a gente imaginava que poderia haver mais daquelas coisas, pois tínhamos a impressão que elas não estavam ali apenas de passagem, aquelas criaturas pareciam viver ali. Acho que o fato de ser um lugar isolado, com acesso muito restrito, tenha sido o motivo pelo qual não se tivesse conhecimento da existência de tais criaturas. Trata-se de um recanto, bem no meio de uma praticamente intocada floresta. As horas naquela noite correram lentamente. Não conseguíamos relaxar, pois tínhamos o receio de novamente termos as desagradáveis visitas que nos surpreenderam na noite anterior. Era alta madrugada, estávamos cansados, não mais conseguíamos segurar nosso sono. E enfim, adormecemos. Acordamos com o sol já em sua plenitude. Nada havia acontecido, e foi assim por várias outras noites, durante a nossa estadia no chalé. Aquelas criaturas, da mesma forma que surgiram, desapareceram, por várias semanas. Até que em uma noite, em que não mais nos preocupávamos com aqueles seres, aconteceu algo que não esperávamos no momento. Estávamos relaxando na varanda em nosso quarto, observando a noite estrelada. De repente, ouvimos um batido de asas, e vimos uma sombra sobrevoando nosso lar. Essa sombra soltou um sinistro grito, e tentava pousar no jardim. Imediatamente àquela aparição, Amanda correu até o interruptor, e acionou os holofotes, e o jardim se iluminou. Aquela gigantesca sombra deu outro estrondoso grito, bateu fortemente suas asas. E na escuridão da mata, desapareceu. Hoje, fazem 5 anos que nos casamos. Trabalhamos na cidade, porém estamos morando no chalé, e até a presente data, as criaturas não mais apareceram. E jamais ficamos sabendo que espécies de seres eram aqueles. Não haviam registros, com as descrições que fizemos. Nem mesmo na internet. Boa noite.